Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês para mais um bate-papo. Eu prometo que isso aqui vai ser muito bom, porque eu não sei se vocês pararam aí nos últimos tempos, mas teve uma grande conversa de ETF, todo mundo só falava disso nas últimas semanas, mas enfim, ele foi aprovado. Mas o que foi aprovado foi o ETF Spot. Mas a gente já tinha um ETF lá chamado ETF de futuros. E aí hoje eu quero mostrar para vocês o que são esses dois universos e o porquê que foi tão importante a aprovação do ETF Spot nesse momento. E o que é esse tal de ETF futuro e o que se implica no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então vem comigo. Mas você já sabe, né? Antes da gente começar o conteúdo e você ter aquela aulona, deixa seu like, se inscreve no canal, porque só tem conteúdo animal aqui. Tem live, tem os vídeos que eu tô gravando, tem várias coisas acontecendo, então pra você não perder nada, se inscreve no canal deles e ativa o sininho. Então, vamos pro conteúdo. Então agora vamos pro papo. A gente tava falando sobre o mercado de ETF e que foi aprovado um tal de ETF Spot. Mas o que significa esse Spot? Vou tentar exemplificar ao máximo pra vocês o que seria Spot. Vamos trazer pra nossa realidade. Imagina que você vai fazer uma compra na feira. Você foi na feira e foi fazer uma compra lá de algumas frutas, seu pastel, caldo de cana, né? Você foi fazer uma feira normal. Quando você está ali no momento de pagamento, você está pagando aquilo à vista. Você está comprando realmente aquilo e você está recebendo o produto. Isso é mais ou menos o ETF Spot. Traduzindo para o Bitcoin, quando você compra um ETF Spot, você está realmente comprando o Bitcoin naquele momento e naquele preço. Isso não aconteceria no mercado futuro. A Foxbit, por exemplo, é uma corretora de mercado spot. Então, tudo que você compra aqui, você está comprando à vista, naquele momento. Então, você executa uma ordem e a ordem é feita naquele momento e você recebe suas criptos naquele momento. Então, sempre que você ouvir a palavra spot, entenda que está tendo uma ação naquele momento, proativo. Normalmente de compra ou venda. E a vantagem do mercado spot é exatamente a simplicidade, a agilidade, não tem dores de cabeça para você executar isso. É rápido. Você clicou e ele executa. Nesse modelo, você não precisa ser nenhum gênio para executar ele, tá bom? Ao contrário do mercado futuro. Aí você precisa ser um pouquinho bom da cabeça, porque é aí que a conversa começa a ficar complexa e difícil. Então deixa eu explicar o outro lado da moeda, que é esse futuros, né? Ou derivativos, como também é falado no mercado. Essa categoria é um instrumento financeiro que ela está muito focada na aposta futura de um determinado ativo. E ela não é uma coisa só do mercado de cripto, ela tem para diversos mercados, principalmente commodities. Mas chegou no mercado de cripto essas operações mais robustas. E o ETF que foi aprovado lá atrás nos Estados Unidos foi esse ETF de futuros. Mas indo na mesma direção que eu expliquei da feira, né, vou tentar explicar um pouco essa dinâmica de futuro para você. Imagina que você também está indo na feira, né, e está fazendo sua compra lá. E no momento de você fazer a compra, assim, em vez de falar, nossa, eu vou pagar aqui R$5 por essas maçãs, você fala, olha, eu quero pagar R$6 na próxima semana. Na próxima feira que tiver, eu vou vir aqui de novo e vou comprar essas maçãs também, mas eu quero pagar R$6 por elas. E aí a pessoa que está te vendendo, ela entra num acordo com você e fala, tudo bem, eu topo receber R$6 por essa quantidade de maçãs. E você retira. Sem problema? Sem problema. Então eles negociaram uma operação futura, um preço futuro de um produto que já estava ali naquele ambiente ou que também poderia estar chegando. Tá, Isaac, mas por que as pessoas fariam isso? Primeiro, para ter uma previsibilidade. É muito comum esse instrumento ser usado no mercado para trazer essa previsibilidade, esse planejamento de longo prazo. Porque ele não é feito em curto prazo, assim, de semanas, dias. Pode até ser, mas é muito comum no mercado ser feito em alguns meses. Então esse jogo aqui é totalmente estratégico, tá? Do grego... Estratégia, em latim, estratégia. Porque aqui você consegue se proteger das oscilações do mercado, tanto o vendedor quanto o comprador. Porque o comprador, ele estava com uma especulação, por exemplo, que aquela maçã iria para R$7. Então ele queria o quê? Pagar menos, né, na próxima semana. Já o vendedor, ele pode ter tido uma informação que ele teria outro valor a partir daquilo. Mas R$6 estaria bom para ele. Então eles chegam num acordo que fica bom para todo mundo e todo mundo topa pagar e receber por aquilo naquele preço justo, fechado na negociação. O que vai acontecer na próxima semana ninguém sabe. A maçã pode dobrar de preço porque todas as maçãs apodreceram. Ou teve muito mais maçãs do que o previsto e o preço baixou. Mas é um instrumento que garante uma clareza numa negociação, principalmente futura. E esse instrumento é muito comum não só no mercado de cripto, tá? Também no mercado tradicional, com petróleo, commodity, ferro, tudo isso é feito dessa maneira. Então é muito comum. Isso chegou no mercado de cripto faz pouco tempo. Mas lá atrás o ETF foi aprovado dessa maneira, por quê? Porque aí a gente não teria interferência direta no preço do Bitcoin e das criptomoedas. Por quê? Porque as pessoas só estariam negociando esses contratos futuros. E contrato futuro
dificilmente impacta o preço agora, exatamente por ser uma negociação futura. Fora que tem estratégia de alavancagem, você pode operar muito mais dinheiro do que você tem, 10, 20, 50, 100 vezes. Então, como eu falei, é um mercado que você precisa ter um pouco mais de cabeça, um pouco mais de responsabilidade e de experiência para operar ele. Existem algumas plataformas americanas e ao redor do mundo que permitem esse tipo de operação. Tá? Aqui no Brasil, esse tipo de operação não é permitida pela CVM, mas tem uma galera que negocia aí pelo mundo afora. Então, resumindo essa primeira parte, o mercado spot ele é muito mais direto, simples e rápido, enquanto o mercado de derivativas, o mercado futuro, ele é muito mais complexo e mais estratégico. Então, a gente já entendeu isso? Fechou. Agora vamos para a segunda parte da conversa. Por que houve todo esse alvoroço, essa animação por essa aprovação no mercado spot se já existiu o futuro lá? Não seria simples então a aprovação? Calma lá. Não seria tão simples, porque a SEC, a CVM americana, não queria endossar o Bitcoin e falar que ele é um bom ativo. Eles falaram isso abertamente algumas vezes. Então eles não queriam que isso passasse de maneira tranquila, mas tinham diversas empresas brigando por isso. Isso impulsionaria sim o preço do Bitcoin, como foi impulsionado essas últimas semanas. O Bitcoin subiu diversas semanas seguidas, exatamente porque esses grandes players que estavam brigando pelo ETF, estavam comprando Bitcoin semanalmente, sem parar. Por quê? No momento que esse ETF fosse aprovado, eles iriam repassar esses ativos para os clientes deles. E foi isso que aconteceu. Por isso que o ETF do Bitcoin já estava precificado, porque todas as compras que deveriam ser feitas naquele momento já tinham sido feitas. Então, o movimento que a gente vai ver agora é que se esse mercado spot de ETF nos Estados Unidos crescer, e aí a gente pegar outros exemplos como o ouro, que cresceu absurdamente, a gente vai ver isso impactando diretamente o preço do Bitcoin e também a escassez dele, porque a gente já está falando aí de menos de 21 milhões de unidades para agora milhares de investidores com capital muito alto investido no mercado tradicional, que agora pode ter exposição ao nosso mercado. Então, dessa forma, a gente está começando a ver players como o mercado institucional, investidores qualificados e um pouco do varejo entrar por esse tipo de investimento que é o ETF. Então, pessoas que são mais tradicionais agora vão começar a experimentar isso nos Estados Unidos, que é o maior mercado investidor varejista do mundo. Isaac, e a gente aqui no Brasil? Cara, a gente aqui no Brasil já pode comprar ETF de Bitcoin Spot há muito tempo. Essa é uma das belezas do Brasil que a gente não tá tendo que reclamar, porque o Brasil tá na vanguarda com o mercado de criptomoedas há um bom tempo. Não só na parte de acompanhamento, sandbox da CVM, como também dessas ações, né? A gente já tem alguns fundos aqui que você pode comprar diretamente dos ETFs ali sem a mínima dor de cabeça, que por acaso foram as melhores valorizações do último ano da Bolsa brasileira. Só Bitcoin, viu? Só que se você compra o ETF, você não tem o Bitcoin. Lembre-se disso, tá? É uma nova modalidade, mas você não tem o Bitcoin. Então você faça a sua sábia escolha de como você quer investir em Bitcoin. Você sabe qual que eu vou falar para você investir, né? Mas e aí? Deu para entender? Ficou claro? Porque entender essas nuances básicas é o que diferencia você de um investidor sardinha para realmente um investidor tubarão que vai estar engolindo o mercado e sabendo tudo o que está acontecendo. Fechou? Então, se tiver qualquer dúvida sobre o assunto, deixa nos comentários que eu vou estar aqui respondendo vocês e o time da Foxbit também. Fechou? E nos vemos aí nos próximos vídeos. Obrigadão e tchau, tchau. Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley Smurf fly like a bird.